Olá, a nossa conversa hoje é sobre evidências da evolução biológica. Como o nome já sugere, evidências são traços, vestígios, indicações da evolução biológica, ou seja, das transformações a nível celular, a nível de seres vivos, que acontecem ao longo dos anos. Então, nesse momento, nós vamos tratar sobre isso, essas evidências de que há uma transformação constante na evolução biológica, na transformação dos seres vivos. E tudo isso teria começado com o Big Bang, que significa grande explosão. Então, de acordo com os estudos científicos, uma grande explosão aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos, chamada de Big Bang, onde, a partir dessa explosão, tivemos a expansão do universo. E assim o surgimento dos coacervados, certo? Na água, aglomerados de proteínas, e a partir de tudo isso, o surgimento dos primeiros seres vivos. Aqui nós temos um esquema, uma representação da história da Terra em uma escala de 24 horas, como se fosse um relógio, onde a gente consegue visualizar a ordem com que esses fenômenos aconteceram e quanto tempo cada um mais ou menos demorou para acontecer. Desde a formação da Terra, a partir do Big Bang, até o surgimento dos seres humanos, que aconteceu lá no finalzinho, depois de muita coisa aí que foi se transformando. E, de acordo com a ciência, essa teoria, onde acontecem todas essas transformações, a gente diz que é uma teoria de origem da vida evolucionista, ou seja, a teoria do evolucionismo que sintetiza essa criação a partir da evolução. Mas além dela, nós temos a outra teoria chamada de criacionismo ou teoria criacionista, que diz que tudo que existe é obra de um Deus superior que criou tudo. Então, se eu acredito em uma ou em outra, não vem ao caso, gente. Aqui a gente vai apenas expor cientificamente as teorias que são hoje defendidas, explicando a origem da vida. Então, nós temos a criacionista, que é a teoria religiosa, e a evolucionista, que é a teoria científica, que é a que nós vamos explicar. E essa teoria evolucionista, ela se baseia em quê? Em evidências. E as evidências são quais? Os fósseis, por exemplo, que são restos ou vestígios de seres que viveram em um passado distante e ficaram preservados em diferentes materiais, certo? Então, a partir do estudo dos fósseis, da datação do carbono, nós podemos então dizer se um determinado ser vivo existiu em algum lugar, quantos anos ele existiu, e até hábitos alimentares, se ele era um animal diurno, noturno, entre outros. Além dos fósseis, nós temos também a análise de estruturas, como por exemplo a análise dos órgãos, que podem ser órgãos homólogos ou órgãos análogos. Os órgãos homólogos são as estruturas que, embora sejam diferentes à primeira vista e responsáveis por funções diferentes, são anatomicamente semelhantes. Por exemplo, a pata superior da baleia, do sapo, do cavalo, do leão, do homem, do pássaro. Todas elas aparentam ser diferentes, têm funções diferentes, mas têm uma origem biológica semelhante. Por isso, se diz que são órgãos homólogos, são parentes, tá? Já os órgãos análogos são estruturas que parecem ser semelhantes, são adaptadas para as mesmas funções, mas anatomicamente são diferentes e apresentam origens evolutivas diferentes, como por exemplo a asa da borboleta, que é um invertebrado, e a asa do beija-flor, que é um vertebrado, embora com a mesma função, mas a origem embriológica é diferente, por isso eu digo que são órgãos análogos. Então também é uma evidência aí da evolução biológica. E quem são os grandes estudiosos dessa teoria evolucionista? Nós temos dois nomes, Lamarck e Darwin. Começando aqui a falar sobre Lamarck, a teoria de Lamarck. Então, Jean-Baptiste Lamarck, ele era um naturalista francês, foi o primeiro cientista a propor a teoria sistemática da evolução. Essa teoria dele foi publicada em 1809 no livro Filosofia Zoológica, e segundo ele, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais, que estão aqui em destaque.
Lei do uso ou desuso, então, se você usa, o órgão desenvolve, se você não usa, ele atrofia. E a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Todas aquelas características que eu adquiri por estar utilizando um órgão lá pela lei do uso e desuso, seria transmitido então ao meu descendente. Por exemplo, então se eu faço musculação, eu iria desenvolver muitos músculos, certo? E aí esses meus músculos iriam ser transmitidos lá para os meus descendentes. Eles não precisariam fazer musculação, eles já iam ter os músculos, certo? Então assim ficou um pouco complicada essa teoria aí de Lamarck. Ele usou como exemplo a historinha das girafas que todos nós conhecemos. Então, o pescoço das girafas é grande por quê? Então ele dizia o quê? Que a girafa, para alcançar o alimento, ela começou a esticar esse pescoço, esticando, até que ela conseguiu alcançar. E aí ela ficou com o pescoço grande e todos os seus descendentes então herdaram esse pescoço grande. Foi a explicação dele. Mas nós tivemos também Charles Darwin, também naturalista, um naturalista só que em inglês, desenvolvendo a teoria evolutiva, que é a base da moderna teoria sintética, que é a teoria da seleção natural. Então Darwin não acreditava no uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos, ele defendia a seleção natural. Os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados e deixam assim o maior número de descendentes. Por isso eu teria essa descendência, certo? Os organismos ou indivíduos da mesma espécie apresentam variações em todos esses caracteres, então eles não são idênticos e por isso eu teria então seres com mais vantagens e seres com menos vantagens. E aí a transmissão desses caracteres seria através de carga genética. E por que vai ter a característica vantajosa? Porque foi o que sobreviveu, foi o que gerou os descendentes. Então ele explica assim a historinha da girafa. Eu tenho aí uma girafa de pescoço grande e uma de pescoço pequeno. A girafa de pescoço pequeno não alcança o alimento, por isso ela é eliminada por seleção natural. Já a girafa de pescoço grande, ela alcança, ela consegue procriar e aí os seus descendentes vão ter a sua genética de pescoço grande. Não porque ele cresceu de tanto ela se esticar, mas sim porque ela foi selecionada pelo ambiente para sobrevivência. E também temos a teoria sintética da evolução, que é um complemento ao darwinismo, baseado na genética mendeliana, onde diz o que essa teoria, também chamada de neodarwinismo, foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudo e toma como essência as noções de Darwin sobre seleção natural, mas juntando com a ideia de genética, então melhorando as ideias de Darwin, onde essa transmissão das características acontece graças à existência da genética, que isso veio lá dos trabalhos de Mendel, onde ele substitui o conceito antigo de herança através da mistura de sangue, que era o que se acreditava, pelo conceito de genes. Então, as características iriam ser passadas de geração a geração a partir dos genes. E que fatores evolutivos a gente tem aqui defendido pela teoria sintética da evolução? Mutação, permutação, segregação independente dos genes e a seleção natural, que veio lá dos estudos de Darwin. E aqui a gente vai encerrar nossa fala de hoje sobre as teorias da evolução.